Senado aprova a medida provisória que reduz percentual de oscilação no preço do diesel para revisão da tabela de frete. Comissão de Meio Ambiente vai fazer ciclo de debates sobre ocupação ilegal de áreas públicas. E segue para a sanção medida provisória sobre habitação popular em financiamentos do programa Casa Verde Amarela. Boa tarde, hoje é quarta-feira, 31 de agosto. O Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje pela manhã a medida provisória que estabelece nova periodicidade para a atualização da tabela de piso mínimo de frete. O texto foi editado pelo governo em maio deste ano. A medida provisória busca evitar que os transportadores rodoviários de cargas sofram com a defasagem da remuneração recebida pelos serviços prestados frente aos constantes aumentos do preço de combustível utilizado. Outros 3 itens foram aprovados na sessão de hoje. O texto que redefine os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, o que autoriza a doação de blindados para o Uruguai e o que prevê acordo entre Brasil e Israel para a proteção de informações e classificação de materiais. A Comissão de Meio Ambiente vai realizar um ciclo de debates para avaliar os impactos ambientais gerados pela ocupação ilegal de áreas públicas. Os senadores querem discutir a política de regularização fundiária do governo federal. O debate terá um foco especial sobre as terras públicas da Amazônia Legal. Serão convidados representantes do governo, de ONGs que atuam na área ambiental e estudiosos do assunto. O objetivo da realização das audiências públicas é debater e avaliar a política de regularização fundiária e sua interface com controle e regularização ambiental, prevenção e controle de desmatamentos ilegais na Amazônia, com foco também na eficácia das ações do governo federal em relação à execução das metas orçamentárias e adequação da legislação fundiária em vigor para atender aos pequenos produtores e poceiros rurais em áreas consolidadas. Ontem, o plenário do Senado aprovou 2 medidas provisórias. Uma trata do programa Casa Verde Amarela. A outra eleva em 1% a contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras. A primeira medida provisória aprovada estende a cobertura do Fundo Garantidor da Habitação Popular para os financiamentos habitacionais do programa Casa Verde e Amarela, que substituiu o Minha Casa Minha Vida. As mudanças devem garantir novos financiamentos imobiliários para famílias de baixa renda, sem aportes da União. A MP também estende o Programa Emergencial de Acesso a Crédito na modalidade de garantia aos empréstimos contratados até 31 de dezembro de 2023. O programa vai alcançar micro e pequenas empresas com faturamento inferior a R$ 360 mil, além de microempreendedores individuais. A Câmara dos Deputados ampliou a cobertura do Fundo Garantidor de Habitação Popular a imóveis usados ou já existentes. A crise provocada pelo Covid-19 impôs efeitos econômicos negativos, com a queda de receita em diversas empresas, gerando capacidade ociosa nos setores produtivos, consumindo seu caixa, demandando capital de giro. Manter a oferta de capital de giro de forma adequada que contribua para a retomada da expansão do negócio. Desse modo, as medidas buscam facilitar o acesso ao crédito às micros, pequenas e médias empresas. Outra medida provisória aprovada pelo Senado eleva em 1% a contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras, companhias de seguro e de capitalização. O aumento deve valer até 31 de dezembro deste ano. Os bancos vão pagar 21% e as outras instituições 16%. A medida deve gerar aumento de arrecadação estimado em 244 milhões este ano. De acordo com o previsto no artigo 195, parágrafo 9º, é possível tributar diferencialmente por meio da CSLL os contribuintes em decorrência da atividade econômica exercida. Na medida que o setor financeiro tem liderado os ganhos econômicos no nosso país, justifica-se a incidência mais onerosa.
Na sessão de ontem, os senadores aprovaram ainda projeto que altera o regulamento administrativo da Casa para estabelecer como requisito para ingresso no cargo de policial legislativo federal diploma de conclusão de graduação. O texto vai à promulgação. E elegeram o senador Davi Alcolumbre e o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, para o Conselho da República, órgão de consulta da Presidência da República que se pronuncia sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, compareceu nesta terça-feira à solenidade de posse do ministro Luiz Felipe Salomão, que assumiu o cargo de Corregedor Nacional de Justiça para o biênio 2022-2024. A cerimônia de posse foi realizada no Conselho Nacional de Justiça e contou com a presença de várias autoridades, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e o presidente do STF e do CNJ, ministro Luiz Fux. Nós teremos muito a caminhar, estimado amigo, ministro Luiz Felipe Salomão, pela vasta experiência e pela sabedoria de Vossa Excelência, com quem passamos a constar agora nesta jornada pela edificação de um judiciário independente, fortalecido e cada vez mais atuante na defesa do Estado Democrático de Direito, do governo das leis, bem como na busca incessante da paz social. O ministro Luiz Felipe Salomão vai substituir a ministra Maria Tereza de Assis Moura, empossada no cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça. Semana que vem, o Brasil comemora 200 anos de independência. Os panfletos políticos da época permitem ao Brasil de hoje refletir sobre o país que queremos pela frente. O ponto de vista e a distância da qual observamos fatos históricos fazem toda a diferença na compreensão e na interpretação. 200 anos se passaram desde os acontecimentos que levaram o Brasil a se tornar independente de Portugal. Pode ser uma oportunidade de enxergar o país de outra perspectiva, sugere a historiadora Heloísa Starling. Que a independência ela é muito maior do que o que aconteceu no Rio e ela precisa sair das margens do Ipiranga. Porque se você olhar para o Brasil, você tem um monte de histórias, de movimentos, de projetos de Brasil, que são inclusive muito diferentes. E alguns são muito bonitos, muito emocionantes e que nos fazem pensar sobre o país que nós fomos, o país que nós poderíamos ser e o país que nós ainda queremos ser. As províncias portuguesas na América do Sul eram muito diferentes entre si. Não existia uma unidade brasileira. O Grão-Pará e o Maranhão, de onde era mais fácil e seguro velejar para Portugal do que até o Rio de Janeiro, preferiam apoiar as cortes portuguesas do que o Império de Dom Pedro. E as províncias nordestinas nutriam sentimentos separatistas e republicanos. Se criou uma ideia em torno do projeto vitorioso da independência, que é o projeto da monarquia constitucional no Rio de Janeiro. Mas existiu um outro projeto. Em 3 de março, a República é proclamada, 3 de março de 1817, no Recife. Em seguida, ela é proclamada no Ceará, né? E aí dá início ao projeto revolucionário da independência, que vai até 1825. Heloísa Starling é organizadora do livro Vozes do Brasil, a linguagem política na independência, editado pelo Senado. O livro foi lançado em sessão solene remota com a presença de historiadores, cientistas políticos e jornalistas especializados em história, como parte das comemorações dos 200 anos da independência. Os braços são muralhas do Brasil. Esse ato solene de hoje, a sessão solene, o apresenta as vozes do Brasil, mas essas vozes têm que ser ecoadas. Nossa determinação
fazer circular esse lançamento por outros cantos do país. Enquanto alguns acham que celebrar a independência é romper a ordem democrática, nós insistiremos que celebrar a independência é resgatar a história que nos forjou como nação. Na época da independência, muitos brasileiros não sabiam ler, mas como os panfletos políticos eram não só distribuídos, mas declamados, era uma linguagem que incluía todos no debate. O livro Vozes do Brasil reúne 21 panfletos políticos publicados em comemoração ao bicentenário. Esses panfletos contemplam várias províncias brasileiras e mostram como as lutas populares estavam acontecendo naquele momento, mostram as insatisfações populares. Muitos panfletos eram anônimos e quase todos polêmicos. Eles refletem as discussões políticas do momento e oferecem informações sobre a conjuntura histórica, a sociedade e o comportamento político da grande população pobre de índios e descendentes de africanos que vivia em uma sociedade hierárquica, escravista e desigual. Que independência é essa em que o Estado brasileiro corrói a cidadania? País independente é país que pensa políticas humanitárias, que fortalece a sua democracia, que preza pela igualdade de direitos e de oportunidades para a sua população. Nesse bicentenário, temos que refletir muito que país nós somos e que país queremos. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.